A bagunça interpretativa e ideológica do adventismo, unida ao interesse de se estabilizar como uma organização perante as outras igrejas, inspiraram Tiago White e sua esposa a ilustrarem a literatura, crenças e cultura desde o início com elementos que nos levam de volta aos corredores da loja maçônica Morning Star, ou Estrela da Manhã, da qual o pai do movimento, William Miller, cresceu e se desenvolveu como intelectual, e na sequência como um tipo de profeta que passou o bastão indiretamente para sua herdeira, Ellen White. Nessa parte final, vamos explorar sinais, sintomas, pistas e elementos que jogam luz sobre esse tema e a possibilidade de uma sombra maçônica sobre a organização adventista durante o século XIX, de forma direta, física, tangível ou muitas vezes indireta. Vamos a alguns exemplos de como podemos encontrar no adventismo do século XIX elementos que respiram o mesmo ar maçônico e que nos fazem questionar certas iniciativas. Da mesma forma como Albert Pike e os outros maçons utilizam o termo "o olho que tudo vê", olho que é apresentado no singular, este termo também foi utilizado por Ellen White em algumas citações. Na coleção Spalding e Megan, na página 75, ela escreveu: há uma necessidade para cada indivíduo, em cada escola e instituição, de ser como Daniel, em estreita conexão com a fonte de toda a sabedoria, para que suas habilidades os permitam alcançar o mais alto padrão em seus deveres, sabendo que inteligências celestiais os supervisionam e que o olho que tudo vê está sobre eles. Perceba, nessa lista de passagens bíblicas, todas as menções relativas à capacidade divina de Deus de nos observar e pousar os seus olhos sobre nós. Em nenhum local da Bíblia você irá encontrar o termo "o olho que tudo vê", como é bem comum entre os maçons, mas sim aos olhos, no plural, do Senhor. Veja outra vez em que Ellen White estranhamente cita a expressão maçônica nos manuscritos, volume 3, página 52. Que todas as suas ações sejam tais que você não se envergonhe de encontrá-las no julgamento. O olho de Deus nunca dorme ou descansa. Este olho que tudo vê está constantemente sobre você. Veja mais um, desta vez no volume 1 dos Testemunhos para a Igreja, página 468. Um registro fiel de todas as suas obras é feito diariamente pelos anjos registradores. Todas as suas ações, até mesmo as intenções e propósitos do seu coração, são fielmente revelados. Nada está oculto do olho que tudo vê, daquele com quem temos que nos tratar. Ellen White sabia muito bem como fazer o jogo de palavras, e em poucas linhas ela conseguia unir doutrinas falsas, como o juízo investigativo, com expressões maçônicas muito bem conhecidas no século XIX. Um sincretismo linguístico perigoso que definitivamente não vinha de Deus. Tiago White tinha plena noção que essas expressões e simbologias atrairiam o suporte de membros maçons que, consequentemente, ajudariam a financiar o movimento adventista de diversas formas. Afinal de contas, imprimir jornais custava muito caro, pagar pregadores, desenvolver equipes e expandir o adventismo não era uma missão fácil. Por isso, conectar a mensagem adventista com símbolos maçons atrairia os olhos e ouvidos atentos de membros das fraternidades norte-americanas. Esse movimento deu muito certo. No século XIX, diversos membros importantes do adventismo eram maçons, e como você viu nesse episódio, maçom que é maçom ajuda outro maçom. Imagine que cada um desses homens levava consigo uma rede de influências muito relevante para a época e principalmente para o futuro do adventismo do sétimo dia. Tamanha era a importância de salientar qualquer conexão relevante com a maçonaria que mais um símbolo surgiu sincretizado em meio a iniciativas benévolas e mensagens subliminares, o famoso barco missionário de Ellen White. Enquanto estava na Austrália, Ellen White falou com seu filho Edson e compartilhou que ela teve uma visão, e a visão era sobre construir um barco missionário. Ellen White disse:
Eu não vejo razão porque um barco não deva ser utilizado para levar aos que estão em trevas a luz daquele que é a resplandecente estrela da manhã, ou em inglês, Morning Star. Edson e seu amigo Will Palmer supervisionaram a construção do barco em Michigan, às margens do rio Kalamazoo. Eles contrataram uma tripulação e navegaram para Douglas, um porto no lado leste do lago Michigan. Ficou decidido então que o barco receberia o nome de Morning Star, Estrela da Manhã, exatamente o mesmo nome da loja maçônica 27 em Putney, Vermont, onde William Miller havia se desenvolvido como maçom. Muitos dizem que uma vez maçom, sempre maçom. A veracidade desse ditado pode ser contestada, mas é fato que a influência de uma sociedade secreta flui como um rio, expandindo em espaços não visíveis a todos os olhos, mas às vezes de formas explícitas. Em 1874, Tiago White procurou uma forma de ilustrar todas as crenças do Adventismo do sétimo dia de uma só vez. A ideia era criar um quadro, uma pintura ou algo do gênero que expressasse em poucos segundos o que toda a visão e interpretação adventista simbolizava. Ele e Ellen conversaram a respeito até que ele decidiu seguir em frente com o projeto após um longo e caro trabalho assinado por Duval & Hunter Litografias. O resultado foi impressionante, mas ao mesmo tempo repleto de sincretismos religiosos que já habitavam no centro do recém-estabelecido Adventismo do sétimo dia. Dentre todos os elementos, o destaque fica para o olho que tudo vê maçom. Também os 10 mandamentos do Velho Testamento amarrados em 10 galhos de uma árvore de acácia, um dos símbolos da imortalidade na maçonaria. Essa ilustração foi reproduzida centenas de vezes e vendidas a membros adventistas que consideravam que aquela litografia era o resumo artístico do adventismo. Durante toda a história da Igreja Adventista, essa imagem nunca foi um segredo, e muito menos que Tiago White era o idealizador. No site oficial da Universidade Adventista de Loma Linda, a litografia sempre esteve disponível para pesquisa. No entanto, após o ano de 2009, a universidade decidiu reescrever a história, após essa peça ter sido denunciada por estudiosos do mundo evangélico e membros adventistas que imediatamente conectaram sua simbologia, obviamente, com a maçonaria. Antes de 2009, Tiago White e Ellen White eram os idealizadores e pais dessa obra. No entanto, depois dessa data, ao visitarmos o mesmo acervo online, percebemos que os nomes de Tiago e Ellen foram retirados e no lugar foi inserido o nome do Dr. M. D. Kellogg como sendo o idealizador principal da obra. Veja as duas imagens no website da Universidade de Loma Linda em 2009 com os nomes de Ellen White e Tiago White e a versão atual alterada com o nome de Kellogg. Nada é mais importante para a organização adventista do que a imagem, e por essa razão, mudanças como essa são comuns tanto na literatura como na história, com o objetivo de tentar esconder as raízes profundas do pioneirismo adventista. Ao longo dos anos, o próprio Tiago White, após receber uma pressão de líderes da igreja e perceber que a obra expunha indevidamente uma correlação simbólica com a maçonaria, ele decidiu contratar um novo artista para refazer o maior símbolo ilustrado do adventismo à época, com algumas alterações. Perceba, na nova versão, a retirada do olho que tudo vê, a retirada de Deus assentado no trono, a cidade santa agora menor e menos proeminente, o batismo de uma mulher substituído pelo batismo de Cristo, o punhal saiu da mão do homem e foi transferido para o chão, ao lado do cordeiro, de uma forma menos agressiva. No entanto, o anjo que apontava sua espada para baixo na primeira versão, ao expulsar Adão e Eva do jardim, na segunda versão atualizada, ele ergue a espada de forma mais incisiva. O rio, que tem uma conexão estratégica
com a Cidade Santa, que agora está assentada no chão, ao invés de estar nas nuvens, como na versão anterior. A mesa da ceia possui apenas um conjunto de símbolos, ao invés de vários pães e vinhos sobre a mesa. Os raios de luz que estavam por trás do olho que tudo vê, agora estão por trás da Cidade Santa. E por fim, as duas presenças femininas da primeira versão são atualizadas. Na segunda versão, apenas uma figura feminina permanece, enquanto a segunda foi convertida aparentemente numa figura masculina. Outros itens, como a serpente, removida na segunda versão, e uma criança em meio a animais selvagens e domesticados, também foi retirada. Essa ilustração foi alterada pelo menos 4 vezes até a sua última versão, publicada em 1980, encomendada pelo Centro-Arte americano, numa tentativa definitiva de dar o tom mais cristocêntrico dessa obra camaleônica. Dessa vez, Cristo está em evidência, o que foi uma estratégia de comunicação da igreja tentando se afastar do grupo de seitas ou religiões pseudo-cristãs em meio às descobertas da revista Time sobre os plágios de Ellen White e a falsa doutrina do juiz investigativo. Vale a pena salientar a presença das pirâmides do Egito em todas as versões subsequentes a 1883. A proposta seria ilustrar a terra do Egito e próxima região, o Monte Sinai, de onde saem fumaças e raios, e principalmente de onde as tábuas da lei foram entregues a Moisés. No entanto, pastores estudiosos não acreditam muito nessa proposta, mas na verdade numa substituição simbólica, ou seja, saiu o olho que tudo vê e entraram as pirâmides, mantendo de uma forma ou de outra as raízes desses símbolos misturados, embolados a uma suposta mensagem cristã. Após a morte de Ellen White e dos pioneiros, o olho que tudo vê não foi impresso ou reimpresso na literatura adventista. No entanto, a presença simbólica de um único olho ou de um olho observador se manteve através das décadas, porém em formas talvez menos explícitas, como essa que você vai ver agora. O gesto da mão escondida, também conhecido como pose da mão na coleteira ou pose de Napoleão, foi uma pose popular e muito simbólica na fotografia de retratos durante os séculos XVIII e XIX. Basicamente, é tirar uma foto com a mão dentro do casaco ou colete ou paletó, frequentemente com os dedos enfiados na peça da roupa ou entrelaçados. Essa pose sempre esteve associada com uma ideia de que a pessoa tinha poder, autoridade e uma capacidade alta intelectual. É importante observar que, embora o gesto tenha sido usado por várias figuras históricas, nem todas as vezes que essa pose aparece, ela possui o mesmo significado simbólico. Em outras palavras, se alguém estava com a mão dentro da roupa, as intenções desse gesto sempre variavam. Um dos exemplos mais famosos de pessoas que utilizavam esse gesto é, na verdade, o retrato de Napoleão Bonaparte com a mão enfiada no colete. Nesse contexto, o gesto, que poderia ser feito com uma das mãos, esquerda ou direita, separadamente, frequentemente era interpretado como um sinal de que a pessoa era diferenciada e possuía influência considerável e um nível alto de autoridade. Muitos personagens históricos se apresentaram em suas fotos ou pinturas exibindo esse gesto. Entre eles, podemos ver George Washington, Joseph Stalin, Karl Marx, Simão Bolívar,
Marquês de Lafayette, Mozart e o presidente Franklin Pierce. Para você entender melhor, vamos explicar e mostrar esse sinal registrado na literatura que tem uma relação direta com a maçonaria e principalmente sua relação simbólica com o Adventismo do sétimo dia. O sinal do mestre do segundo véu é um gesto feito com a mão direita por dentro da vestimenta, na altura do peitoral. O mestre do segundo véu é um tipo de papel representado dentro do sistema de graus maçônicos, particularmente dentro do contexto do grau do Santo Arco Real, que é uma continuação dos graus da loja azul ou ofício em algumas tradições maçônicas. O mais interessante é que toda a fundamentação do Arco Real explora a história do retorno dos construtores judeus da Babilônia para reconstruir o templo em Jerusalém. E não para por aí. O grau do Arco Real se relaciona com a história de 3 mestres mais excelentes que foram levados cativos para a Babilônia durante a destruição de Jerusalém. Esses mestres finalmente retornaram a Jerusalém e desempenharam um papel na reconstrução do templo. O grau do Arco Real envolve os candidatos à maçonaria que representam as experiências desses 3 mestres. Mas além do gesto com as mãos, existem conexões muito mais profundas. Na maçonaria, o grau do Arco Real, que está relacionado com esse gesto, ainda possui 4 símbolos importantes que são frequentemente chamados de 4 grandes pilares. Esses símbolos representam conceitos fundamentais e temas dentro do grau do Arco Real. Os 4 pilares são esses: pilares de bronze, ou seja, os pilares que simbolizam Raquim e Boaz, que fazem parte da entrada do templo do rei Salomão. Eles representam muita força e estabelecimento, refletindo a estabilidade e a resistência dos princípios da maçonaria. Você encontra esses pilares representados em diversos locais que talvez você nunca tenha notado, como por exemplo, locais do governo, documentos, filmes e muito mais. Perceba o secretário do governo americano durante o período do Covid, fazendo o sinal do mestre do segundo véu em frente às 2 colunas que representam Raquim e Boaz. Perceba o documento mais importante dos Estados Unidos e onde estão as 2 colunas ou os 2 pilares de bronze. Perceba nessas fotos as 2 colunas inseridas em diversas lojas maçônicas. E por fim, perceba essa fala num filme recente muito famoso lançado na Netflix, onde as 2 colunas são mencionadas por um líder de tecnologia excêntrico. E quando esses tesouros do céu forem reivindicados, a pobreza como a conhecemos, a injustiça social, a perda de biodiversidade, todos esses incontáveis problemas vão se tornar relíquias do passado. E a humanidade vai passar pelos pilares de Boaz e Raquim nua, em toda a glória de uma era de ouro. Outro símbolo é o candelabro de ouro, também conhecido como o candelabro dos 7 braços. Esse símbolo é bem conhecido e significa a luz do conhecimento, iluminação e verdade. Ele reflete a iluminação que vem da busca pela sabedoria e compreensão. Outro símbolo desses 4 pilares são as tábuas da lei. As tábuas da lei, que representam os 10 mandamentos, enfatizam a moralidade, a ética e a obediência às leis divinas. Elas destacam a importância de viver uma vida justa e virtuosa. Os 10 mandamentos possuem extrema importância dentro do grau do Arco Real e também são representados pelo gesto do mestre do segundo véu. Por fim, a Arca da Aliança. A arca simboliza o repositório sagrado do conhecimento e representa a preservação da verdade e da sabedoria. Ela possui um significado religioso e histórico importante nos ensinamentos maçônicos. Todos esses símbolos também representam pilares importantíssimos na base do Adventismo do sétimo dia: o templo, o candelabro de 7 braços, o santuário, as tábuas da lei, a arca da aliança.
Todos eles são itens fundamentais para a base da interpretação do juízo investigativo, coluna principal do Adventismo do sétimo dia. Veja agora alguns exemplos de líderes fundadores, pregadores, professores e pais do Adventismo nos Estados Unidos que publicamente apresentaram o gesto da mão escondida, que agora você já sabe que é o gesto do mestre do segundo véu dentro do grau do arco real. Arthur Hickox, J.N. Longborough, dois maçons, o ancião L. A. Scott e Derrick. Veja Edson White, filho de Ellen White. Veja o pastor George Bert Starr, Eugene Leland, William C. Cage e o pastor Nathaniel C. McClure. Ellen White e Tiago White também faziam o gesto similar, e nos registros fotográficos que temos, vemos ambos de fato fazendo o mesmo sinal, tanto com a mão direita como com a mão esquerda. Os gestos podem sim representar uma relação com a maçonaria de alguma intensidade. No entanto, essa investigação compreendeu que os simbolismos ao redor do grau do arco real são ainda mais profundos e que o gesto é apenas uma forma pública de demonstrar que você concorda, faz parte ou apoia essa sociedade secreta, ou pelo menos os valores que ela defende. Gesto da mão escondida, um gesto físico, as duas colunas mestre, o mestre do segundo véu, o templo, as tábuas dos 10 mandamentos, o candelabro, todos símbolos físicos e reais pertencentes ao ritual do santuário. Seguindo o mesmo padrão que mencionamos anteriormente, adventistas fundadores podem ser considerados em um dos dois grupos, ou pessoas que queriam usar símbolos maçônicos para receber os benefícios dessa sociedade secreta, visando lucro e influência para o crescimento da própria igreja adventista, mas sem necessariamente fazer parte oficialmente da maçonaria, ou eles eram pessoas que estavam profundamente envolvidas com a maçonaria e através do tempo deixaram marcas e símbolos correlacionados em diversas áreas, tanto das doutrinas como principalmente em sua própria identidade. Obeliscos, como já foi apresentado nesse vídeo, cumpriam as duas funções. E sim, adventistas fizeram uso desse símbolo após a sua morte, o que para muitos era apenas a confirmação da influência maçônica na vida dessas pessoas. Tanto os membros fundadores da Conexão Cristã, como também o fundador das Testemunhas de Jeová e Mormons, como presidentes dos Estados Unidos e demais pessoas de influência, possuem obeliscos onde foram enterrados ou em homenagem a eles de alguma forma. E prosseguindo nessa mesma prática, nós temos adventistas fazendo a mesma coisa. O obelisco de Sylvester Bliss, que foi editor do periódico millerita Signs of the Times e mais tarde Advent Herald, o obelisco em homenagem a Elmer Colston, que era um missionário médico no norte da China no início dos anos 1930, considerado até hoje um herói adventista, o obelisco de J.N. Andrews, escritor pioneiro e estudioso evangelista, que exerceu ampla influência no início da Igreja Adventista do Sétimo Dia, servindo ao lado de Tiago, Ellen White e Joseph Bates como um dos membros do círculo interno de líderes envolvidos na fundação do movimento. O obelisco de Cyrus K. Farnsworth, líder leigo do primeiro grupo de adventistas em Washington, New Hampshire, e o obelisco de Tiago White e Ellen White, que a maioria dos pastores adventistas conhece e muitos até já o visitaram. Este obelisco foi especialmente encomendado pela família White com a autorização da própria Ellen. Por fim, eu gostaria de chamar sua atenção para um último símbolo. Durante séculos, o símbolo da cruz e da coroa representou a Ordem dos Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários eram uma organização antiga com uma conexão com a maçonaria, especialmente no chamado Rito de York. Agora, a diferença é que nas lojas maçônicas normais, os primeiros passos só exigem que você acredite em algo supremo,
não importa muito no que, mas quando se trata dos templários é bem diferente. É como se fosse um grupo ainda mais exclusivo dentro da maçonaria, e para entrar você já deve ser maçom e principalmente cristão. Resumindo, é um tipo de clube VIP dentro do mundo maçônico, especialmente para cristãos. Esse símbolo representa essa ordem e foi utilizado também por Charles T. Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová e filho do Adventismo, e que também tinha conexões profundas com a maçonaria. Como você pode ver, ele exibia esse logo em diversos lugares, incluindo publicações oficiais e, por fim, em seu memorial em forma de pirâmide. Esse símbolo é encontrado em logotipos, materiais oficiais maçônicos e inclusive em lojas maçônicas em diversos locais do mundo. Um boletim funerário foi impresso e distribuído à época da morte de Ellen White. Esse guia serviu como um símbolo memorial para todos, mas ao mesmo tempo o que aparenta ser um tipo de memorando onde foram reunidos os principais nomes do Adventismo até aquela data, excluídos apenas aqueles que se desligaram do Adventismo por razões diversas. Nesse programa se apresenta um pouco da história de Ellen White com fotos desses líderes que formavam um grupo extremamente importante para o Adventismo, não apenas nos Estados Unidos, mas em outras regiões do mundo. Cada um deles, ao longo de suas carreiras no Adventismo, demonstraram sinais evidentes de conexão com as sociedades secretas, seja na sua linguagem, na literatura, nos gestos ou nos símbolos. A última imagem impressa relativa ao ministério de Ellen White foi a cruz e a coroa, símbolo templário, símbolo maçônico, ou talvez apenas uma mera coincidência. Pois é, esse é o final do episódio número 9. Tinha um programa na Rede Globo que eu gostava muito, que se chamava Você Decide. Muitos de vocês devem se lembrar, se vocês são um pouco mais velhos, vocês se lembram do programa Você Decide. E o programa Você Decide tinha uma proposta muito simples, uma história, 2 finais, você decide o final da história, ou o final A ou o final B. Eu creio que esse episódio 9 tem muito do programa Você Decide. Ele leva a várias interpretações de que, de fato, Adventista do Sétimo Dia, no começo da sua história e durante um longo período, sofreram influências diretas das práticas maçônicas que eles desenvolviam. Opção A. Opção B era uma estratégia da igreja, dos membros, dos pioneiros, dos fundadores, em utilizar a maçonaria, em utilizar esse tipo de simbologia de comunicação para conseguir atrair olhos e atrair ouvidos e principalmente atrair bolsos cheios de dinheiro. Qualquer uma das duas opções, na minha opinião, não anda e nem anda junto, nem paralelo com o verdadeiro cristianismo. Se você é da turma que acredita que eles realmente estavam lá envolvidos com a maçonaria, que havia algum tipo de ocultismo no Adventismo no Sétimo Dia durante toda a sua prática histórica inicial, que talvez Ellen White estivesse lá segurando uma tocha enquanto Tiago White estava queimando os chifres do bode num altar de ouro, numa reunião nos calabouços de uma casa em New England. Eu acho que você tem algumas evidências, você tem algumas faíscas de que isso poderia ter acontecido. Se você é daquele que acha, não, nada disso aconteceu, eles na verdade eram pilantras, eram vagabundos, tentando se utilizar da prática maçônica, dos símbolos maçônicos, para conseguir atrair atenção e atrair dinheiro, recursos, poder político, influência. Você talvez possa ser desse grupo. Qualquer uma das duas linhas, ela não mostra e não revela Cristo. Qualquer uma das duas. O arco sagrado na maçonaria, como você viu nesse episódio, possui todos os elementos do santuário. 10 mandamentos, busca por perfeição, tem as colunas, tem o véu, tem o candelabro, tem a arca, tem o templo, tem o santuário, tem cheiro
tem cheiro ali de coisas que talvez estivessem conectadas, entrelaçadas numa visão futura de crenças futuras. Ou era apenas uma estratégia de Tiago White de colocar um olho no meio de uma árvore, de colocar alguns símbolos estranhos no meio de uma ilustração. Talvez fosse uma estratégia apenas de Ellen White colocar ali o texto, o olho que tudo vê, no meio do texto, sendo que na prática isso se remete àquela época a uma forma de comunicação da prática maçônica, das fraternidades. Talvez fosse só pilantragem, ou talvez não. Por isso que eu gosto desse programa que passava na Rede Globo, Você Decide. Esse episódio tem mais ou menos essa linha. E eu quero que você deixe nos comentários aqui embaixo qual é a sua opinião. De que lado você acredita que Ellen White estava? De que lado você acredita que Tiago White estava? De que lado você acredita que William Miller estava? Obrigado por assistir esse episódio. Eu espero que você comente aqui embaixo, compartilhe e que talvez esse episódio tenha ajudado você a ou entender mais, ou desmistificar, ou inspirar você a pesquisar mais a fundo sobre o que talvez tenha sido essa relação entre o adventismo e a maçonaria do passado e também nos dias de hoje. Até a próxima.